Sim. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 14ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 7 de maio de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 30/2019. Vereador Hélio pede dispensa. Favorável, permaneça como estão, os contrários se levante. Aprovado. Expediente, senhor secretário. Resposta ao pedido de informação 127/2019, subvenção abrigo, Rafael Sampaio, Fernando Pepes e Ismar Nóbrega. Resposta ao requerimento 142/2019, rotativo e taxa de regularização, Jones Carlos de Campos, Elvésio Badaró e Luiz Carlos Amâncio. Expediente do rotativo aqui já foi passada. É um erro deles aqui. Favor desconsiderar, senhor presidente. Então não tem expediente. A uso da tribuna? Não. Passamos ao pequeno expediente. Rafael Sampaio. Senhor presidente, vamos solicitar, antes de fazer o uso da tribuna, vereador Rafael Sampaio, 1 minuto de silêncio, falecimento da funcionária do município, a Nilda. 1 minuto de silêncio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, população que nos acompanha pela transmissão do TV Câmara. Agora, no pequeno expediente, a gente tem que fazer menção ao movimento que foi feito ontem lá na UTF-PR pelos estudantes. E não participei, infelizmente, mas gostaria muito de ter participado. Um movimento que demonstra a insatisfação da classe estudantil com relação a esse corte absurdo de 30% do orçamento das universidades federais do país. É um corte que vai causar uma profunda dificuldade na manutenção dessas universidades. 30% é muito dinheiro. E isso provavelmente vai afetar a nossa cidade, porque nós temos aqui a UTF-PR, isso vai prejudicar as pesquisas que estão lá em desenvolvimento, os trabalhos que são feitos no hotel tecnológico, além do que existe a preocupação com relação à diminuição de número de alunos por conta desse corte, e a gente não pode ficar de braços cruzados assistindo isso. Nós temos, sim, que parabenizar os estudantes por estarem cobrando isso. E a gente fica feliz que ainda hoje os estudantes... E o que me deixa mais indignado, que a gente está vendo nas internets, que as justificativas para os cortes, principalmente essas que estão sendo propaladas na internet, é por questões que não tem nada a ver com as universidades. Questões de que é balbúrdia nas universidades, que as universidades são centros de formação de pessoas de esquerda, que as universidades não estão cumprindo com a sua função. Olha, eu estudei numa faculdade estadual, creio que muitos aí também estudaram em universidades federais e estaduais,
E quem participou de um campus universitário sabe que as coisas não são assim. Sabe que lá existe muita seriedade, existe muito profissionalismo, existem pessoas que se dedicam àquela função, que às vezes muitos professores ganham uma miséria e mesmo assim vão lá dar aula por amor. Tive vários professores assim, professores, juízes, procuradores, que tinham um salário nas suas funções, um grande salário, e iam lá dar, às vezes, por uma miséria, e eles falavam que estavam lá mesmo porque gostavam de dar aula. E a gente não pode acreditar que dentro de uma universidade federal, de uma universidade estadual, as pessoas não estejam lá para desenvolver a capacidade das pessoas, desenvolver as questões sociais, desenvolver os profissionais que hoje trabalham. Eu tenho certeza que muitos médicos, engenheiros, dentistas, professores que militam aqui em Cornélio Procópio se formaram em faculdades federais, em faculdades estaduais. Mas quem frequenta as faculdades federais, em sua grande maioria, são pessoas de uma condição econômica melhor. É verdade, é verdade. Mas não é cortando a verba da universidade que você vai resolver esse problema. É através do que está sendo feito. Cotas sociais, cota de negros, fazendo com que as classes sociais mais baixas consigam atingir, consigam alcançar as universidades federais. O próprio Enem veio para ajudar nisso. E nós, aqui, temos que nos indignar com essa situação. Além disso, estão propalando aí que nas universidades existe um direcionamento ideológico. Olha, na minha universidade eu tinha professores de esquerda, professores de direita, professores que não tinha direita nem esquerda, que não tinham um posicionamento político, e estavam lá colocando as suas posições. E cada um, dentro do seu critério intelectual, via o que achava que era melhor para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que parabenizar os estudantes e temos que reforçar o que eles estão fazendo, que é uma luta não só dos estudantes, mas de todas as pessoas do Brasil e, principalmente, de Cornélio Procópio. Muito obrigado. Vereador Ismar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Senhor presidente, eu estou fazendo uma indicação hoje, a de número 158/19, porque no cruzamento da rua Santos Dumont com a Avenida Nossa Senhora do Rocio, aconteceram vários acidentes agora durante o mês de abril, inclusive um deles documentado por uma câmera de segurança, onde um automóvel atravessou a preferencial e pegou um rapaz que estava atravessando corretamente de moto. Então, eu estou pedindo a colocação de um semáforo no local, mas esse mas não está aqui, senhor presidente. Aqui está muito resumido, dizendo o seguinte: a indicação solicita que, na impossibilidade de se colocar um semáforo naquele cruzamento, em função de já ter um semáforo a uma quadra abaixo, que pelo menos se intensifique a pintura, tanto no sentido horizontal como vertical, colocação de placas, pintura, talvez não quebra-mola, porque aqui a gente não pode mais construir quebra-mola, mas um elevado daquele que permitam as pessoas atravessar em segurança. Então, que alguma coisa seja feita, porque vários moradores daquela região me procuraram solicitando isso. Doutor, eu sei que não pode, quebrando o protocolo aqui, porque é de expediente, e pedir para o senhor indicar também, eu não sei porquê, quando reformaram a Santos Dumont, ali embaixo, perto da linha do trem, que
que na época eu acho que foi do prefeito Fred, né, Fernando? Que eles fizeram aquela rotatória. Aquilo ali foi, a gente, no começo nós não acreditamos, mas foi muito bom aquilo. Foi muito bom. E quem sabe, não sei se dá também, e eu sei o que o senhor está dizendo, que eu passo todos os dias 7 horas, eu vou levar minha menina para a escola ali, e a hora que o sol está nascendo, já, né, você já vê o fluxo de pessoas vindo e indo, e ali é um perigo mesmo, é ônibus, tanto de manhã como à tarde, ônibus de estudante, muita gente. Se ali também daria, fazer um estudo para colocar uma rotatória daquela ali também. Eu sei por causa da subida é meio prejudicial, mas estudar alguma maneira ali. Com certeza. O senhor colocar nessa indicação junto aí. Isso. Vamos corrigir, então, depois dessa indicação. Uma outra informação, essa é um pouco triste. Eu acabei de ouvir agora na Band News, antes de vir para cá, 30 minutos antes da reunião aqui, dizendo que o Paraná está com 6.000 casos de dengue, inclusive 10 mortes. E só essa semana, Hélio, 968 casos de dengue confirmados no estado do Paraná, em uma semana. E o que me deixou triste foi que a cidade que mais tem casos de dengue é a cidade de Londrina, com 1.235 casos de dengue confirmados. Segundo lugar, Hélio, Cornélio Procópio. Eu nunca imaginei, mas está aqui, só se a Band News estiver errada. 753 casos de dengue em Cornélio Procópio. Muito preocupante. Dos 399 municípios do Paraná, 163 estão com casos de dengue. Então, nós vimos esse final de semana que a vigilância sanitária está atuante, saiu a campo aí, percorreu vários bairros, inclusive com a ajuda dos moradores dos bairros, fizeram uma limpa. Mas eu volto a dizer o que eu já falei aqui: dengue é doença de povo ignorante. Dengue é doença de povo ignorante. Você não vê dengue na Alemanha. Nós temos um surto de sarampo agora nos Estados Unidos, que é outra coisa. Sarampo é outra coisa, né? Então, gente, essa é mais uma informação para que todos fiquem cientes. Eu não tinha noção da dimensão da dengue aqui em Cornélio, se realmente essa informação estiver correta. Muito obrigado, senhor presidente. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, TV Câmara que transmite a sessão através da internet. Esses números da dengue em Cornélio, doutor, acredito que sejam relativos à regional de saúde. Vários municípios do entorno de Cornélio têm número alto aí de doentes. Cito o exemplo de Uraí, que é bastante citado como tendo um número grande de casos. Porque em Cornélio, a última informação que nós tínhamos dava uma quantidade bem menor de casos de dengue. Então, isso aí deve ser o número da região e não da cidade de Cornélio. O vereador Rafael aborda com precisão essa questão da UTF-PR do corte de 30%, mas teve uma decisão dos partidos de esquerda hoje que me pareceu bastante coerente, Rafael, de deixar esse movimento na responsabilidade dos estudantes. A partir do momento que partidos políticos ou que políticos comecem a participar do movimento, a impressão que dá é que pode descaracterizar um pouco, então que eles, com a correção de ontem e com a responsabilidade dentro do regime democrático, eles possam realmente reagir. Porque no caso da UTF-PR, esses 30% significam 37 milhões de reais por ano. É um dinheiro que a universidade não disporia aí a partir desse corte que foi anunciado, e um corte linear. Então, essa história, doutor, de que há desperdício de recursos nas universidades, é provável até que realmente tenha, em uma ou outra unidade.
Só que antes do corte tem que fazer o levantamento e cortar onde tem excessos. Agora, o corte linear significa que não foi feito levantamento nenhum. Até porque esse ministro da Educação, indicado pelo famoso guru Olavo de Carvalho, assumiu o ministério há muito pouco tempo. Aqui na UTF-PR ninguém tem notícia desse tipo de levantamento para constatar desperdícios, e aí, infelizmente, me parece que o corte é ideológico. Eu não gosto do ensino superior, eu corto o recurso do ensino superior. É essa a impressão que está passando. Além do fato, isso é bom a gente argumentar, que tem uma associação, uma instituição, que engloba as universidades e faculdades particulares do Brasil, que é presidida pela irmã do Paulo Guedes. E essa instituição e essas faculdades particulares têm todo o interesse em inviabilizar as universidades públicas federais e estaduais, porque aí vai sobreviver e vai se beneficiar as universidades particulares. Aí seria o fim do mundo. Então, temos que ficar atentos com essa situação. Agora, tem outra situação, senhor presidente. O vereador Fernando mora em frente à praça e eu moro a 50 metros da praça. Nós estamos fazendo aqui um requerimento, porque nós tínhamos requerido aqui, tinha sido aprovado, o plantio de árvores na praça do terminal rodoviário. Era um terminal sem árvores, que tinha transformado aquela praça na entrada da cidade numa praça noturna, porque durante o dia é impossível ficar na praça. Não há uma sombra e o vereador Fernando é testemunha disso. Depois de bastante luta, tivemos o início do plantio de árvores essa semana. E aí o argumento que começa a correr é que não tem gente para cuidar ou para regar essas plantas, e que planta e morre porque falta cuidado. E por conta disso nós temos conhecimento também que temos mais ou menos uns 200 apenados aqui na cidade, se não tiver mais. Que é aquele pessoal que comete pequenos delitos e são condenados aí pela justiça à prestação de serviços à comunidade. Curiosamente, nós temos 200, mas a gente não vê muito essa prestação de serviço em lugar nenhum. Então, seriam pessoas que poderiam ser destacadas para esse tipo de atividade. O requerimento, então, que nós estamos apresentando é para que essas pessoas condenadas a prestar serviços à comunidade, que cuidem das árvores da praça do terminal rodoviário. E, por extensão, vereador Hélio, se tem 200, que cuide de todas as praças. Bota esse pessoal nas praças aí para prestar serviço à comunidade. Vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Ismar aborda aqui a informação da dengue e ela passa a ser uma preocupação nossa a partir dessa semana. Eu venho acompanhando os números e até então o município de Cornélio Procópio não estava em situação de alerta. E essa semana o município de Cornélio Procópio entra em situação de alerta com 101 casos confirmados de dengue. Quantos? 101, Cornélio. Mas quando você pega Santa Mariana, Uraí e Leópolis está com 1.800 casos já confirmados. Olha o tamanho do município. 1.800 casos? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó, a população de 4.165 com 1.822 casos, tá? Santa Mariana com quase 1.000 casos, Uraí com em torno de 1.500 casos. Então, a nossa região, ao que me parece, ela passa a estar numa situação preocupante, e considerando que Cornélio, né, é uma cidade polo. Então, nós devemos, aí na próxima sessão, já estar apresentando algum pedido de informação para a gente ter melhores informações disso.
Exemplo, qual é o número de agente comunitário de saúde que é preconizado pela lei? Se esses agentes comunitários de saúde, todos estão lotados, agentes de endemias, estão lotados na função de trabalhar com relação à endemia. Nós já estamos avisando aqui que pedido que nós vamos fazer. Nós já estamos avisando. Qual é o número de agentes de endemia que o município tem que ter? Porque esses agentes comunitários de saúde, que são os ACS, e o agente de endemias, eles são cofinanciados pelo governo federal. Então, é primeiro saber se o município está utilizando o total desse número e, segundo, se todos eles estão lotados na devida função para essa situação. Porque daqui para frente, Cornélio entra, né, no estado do Paraná como alerta amarelo, e essa tem que ser uma preocupação nossa também. Então, esperamos aí na próxima sessão trazer mais informações relativo a essa questão. Eu vou fazer aqui duas informações que eu vou perguntar aqui dessa semana. O primeiro, eu vejo aqui um pedido do vereador Luiz Carlos Amâncio para que o Museu da História Natural fosse transferido para o Cristo. Excelente ideia, mas a informação que eu tenho é que fechou o Museu da História Natural, definitivamente o contrato. E a segunda informação que eu recebo por alguns estudantes, que o passe livre, que era uma conquista muito grande dos estudantes, principalmente dos estudantes que não têm renda hoje para se locomover, também foi cortado essa subvenção para os estudantes. Me chega essa informação e a gente gostaria de, até na próxima sessão, ter a informação se esses fatos são fatos realmente que devem ter acontecendo. Porque um trata da questão da educação e outro está envolvido na questão do meio ambiente, na questão da cultura do nosso município. Até a informação que me chega é que esse museu aqui, não sei, Jones, tá? Sei que está mais do que a gente no centro da cidade, teria sido fechado também esse museu histórico que tem aqui na Avenida 15, que é o Mato Grosso. Me chegaram com essas 15, informações, não. Então nós precisamos de estar verificando aí se esses cortes realmente são verdadeiros. Vereador, obrigado. Vereador, só uma parte. Eu acho que deveria transferir aquele do centro junto com o da estação lá. Sim. Que seria o espaço maior, o espaço melhor, para atender melhor. Põe tudo lá no Cristo, para quem vem fazer pode turismo. Ser também. E até poderia usar aquele espaço para um outro órgão do município. Exatamente. Obrigado, senhores. Vereador Rafael. Vereador Luiz Carlos. Não, esse litro, senhor presidente, senhores vereadores, esse litro só aparece aqui em época de eleição. A gente não ouve falar dele entre eleições. Toda eleição tem esse tal de litro aqui em Cornélio, e depois o litro desaparece. Senhor presidente, senhores vereadores... Senhor vereador, o litro tem todo dia. Algumas pessoas têm litro todo dia. Esse litro que é candidato, que é deputado aí, esse aí é um submarino que aparece em Cornélio a cada 4 anos. Depois ele não vem. 2 requerimentos nós estamos apresentando, senhor presidente e vereadores. O primeiro deles vai uma crítica aí à administração, líder do prefeito Hélio Janone. Nós temos Senhor vereador, eu acho que tem que ser mais líder, é Vossa Excelência aí, porque está defendendo muito. Eu tenho feito algumas defesas aqui na expectativa que o vereador Hélio me ajude. Ah, bom. Então, porque eu até hoje não recebi nenhuma carta aqui para ser líder do prefeito. Não foi oficializado, vereador? Que eu saiba, não. Essa é uma falha da administração, porque eles têm que realmente encaminhar. Mas, independente disso, Hélio, tem um caminhão fazendo aniversário no centro da cidade, fazendo aniversário de décadas, parado na rua Benjamin Constant, em mediações da sorveteria Spumoni. Isso já foi objeto de requerimentos de todo mundo, e tem o chefe do departamento de trânsito
de Cornélio. Eu não sei o nome completo dele, mas o apelido é Boi. Todo mundo que encontra, ele protela isso e joga para a semana seguinte como uma situação que já está praticamente definida. E esse caminhão não sai daquele local de jeito nenhum, nas imediações do Rotary, onde ficou um carro velho parado por uns 5 anos, também em frente ao Rotary. Permite uma parte, Sim. vereador? Inclusive, um projeto de minha autoria para retirada dos veículos em condições de abandono, já tem, acredito que mais de 1 ano de vigência, e eu desconheço um veículo que tenha sido retirado pela administração. Então Quando questionei, alegaram que não tem, que eles não têm a logística para fazer a retirada desse veículo e fazer a guarda desse veículo e depois fazer o leilão desse veículo e a retomada para o proprietário ou direcionamento para uma instituição. Mas então não, a gente tem votado projetos bons aqui nessa casa, tá? que não E entra que em vigor. depois não entra em prática. Porque eu identifiquei aí em torno de 50 veículos em condições de abandono quando fui propor esse projeto. Achei que seria uma solução para evitar dengue, para evitar de moradia para andarilhos, e até hoje nenhum veículo foi retirado. Muito pertinente a lembrança, e esse chefe do departamento de trânsito, não só ele, eu acho que ocupou um cargo na administração pública, tem que ser cobrada a eficiência. E tem que dar retorno, porque senão nós vamos ficar aqui fazendo cobranças e ele não dá andamento às cobranças que tem partido aqui dessa Câmara de Vereadores. Então, estou pontuando isso, porque essa é uma realidade que nós estamos convivendo. Chefe do Departamento de Trânsito tem que ter responsabilidade, acima de tudo, e cuidar com eficiência da função que foi destinada a ele, e que ele recebe para isso, né? Digo isso porque nós temos um outro problema de estacionamento lá no terminal rodoviário. Parte do terminal está servindo de depósito de carros que estão à venda. Quer dizer, é o uso indevido de espaço público com finalidade comercial. Também é responsabilidade desse departamento de trânsito. Aí nós temos pontos comerciais que abriram próximo da rodoviária, que eles estacionam dentro do terminal rodoviário também. Aí os usuários... Vereador Luiz Carlos, concede uma parte. Semana passada, minha sobrinha veio de Londrina, eu fui buscar ela na rodoviária. Era dia de semana, era 4h30, 5 horas da tarde, e eu cheguei para estacionar, quase não tinha lugar. Eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa, que a rodoviária está cheia. Cheguei à rodoviária, não tinha ninguém, e foi bom o senhor falar agora em relação a esses carros, então, porque estava tudo lotado. Estão usam o estacionamento como estacionamento particular, prejudicando os usuários do terminal rodoviário. Então, essa é uma função do Departamento de Trânsito de equacionar aquilo. Mais uma função, e nós estamos cobrando e vamos acompanhar depois para verificar o resultado disso. E um outro requerimento, vereador Rafael, nós tivemos um show no Espaço Cultural. No último final de semana, um cantor ligado à religião, Fernandinho, que a minha filha Marion estava envolvida lá ajudando a divulgar. E as condições dos sanitários do espaço cultural inexistem. Os vasos sanitários todos quebrados, aí as pessoas presentes no espaço cultural têm que procurar lanchonetes e pontos comerciais do entorno para usar os sanitários, isso durante o show. Então, como é um espaço nobre no centro da cidade, a manutenção não deve ser tão cara, mas lá, aparentemente, não basta só a manutenção. Tem que fazer a manutenção e botar alguém para cuidar daquilo, porque quem está quebrando é a própria população. Peço a parte? Sim. E não é só lá, não. Lá na Praça Botafogo também, o que fizeram com os banheiros lá, e se você for andar nessas quadras aí, que tinham banheiros públicos, estão todos arrebentados. E é uma judiação que quebram as louças. A sujeira já não tem manutenção ao acúmulo de sujeira. Mas as pessoas chegam a quebrar as louças, quebrar as pias. É a própria população que faz isso. Infelizmente, lamentavelmente, é a população que faz. Esses dias eu fui abordado por uma moradora do Jardim Veneza, por causa da iluminação do Jardim Veneza. Eu pessoalmente solicitei à empresa que fosse fazer reparos na iluminação. Eu acompanhei esse reparo à noite. Eles trocaram, ela tirou foto.
E, para minha surpresa, no outro dia, à noite, ela me ligou para voltar lá. Tinham quebrado, Rafael, todas as lâmpadas novamente. Aí não tem quem aguenta. Todas. É a população que faz. Todas as lâmpadas que foram trocadas no dia anterior, elas foram quebradas no outro dia. Na verdade, que a população que não depreda, que possa denunciar. Porque é muito difícil se não tiver vigia nesses locais, então tem que valer, funcionar. E a denúncia, seria interessante até que o poder público tivesse um telefone aí para contatos, e de uma maneira ou de outra que tenha punição com relação a isso, porque senão, conserta, eles vão e destroem. Era isso, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 09/2019, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Vereador Sebastião Luco pede dispensa terceira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Projeto de Lei 010/2019, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, Elvésio Alves Badaró, ementa. Autoriza o Executivo Municipal a dispor sobre a carga horária para servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Vereador Jones pede dispensa terceira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Complementar 039/2019, Executivo Municipal, ementa. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Cornélio Procópio, Refis 2019, e da outras providências. Em discussão. Vai ter uma emenda ou não? Tem uma emenda aqui primeiro. Primeiro, a emenda vai ser Você discutida. quer discutir primeiro? Você que sabe. Você quer discutir o projeto, quer discutir a emenda? O que você quer fazer? Discute a emenda, depois discute. Tem uma emenda modificativa supressiva aqui, então. Emenda modificativa supressiva. Artigo 1º. Os incisos do artigo 2º do projeto de lei complementar número 039/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O parcelamento poderá ser efetuado mensal e sucessivamente da seguinte forma: em até 3 parcelas iguais e consecutivas com 100% de desconto incidente sobre os juros e multa. Segundo, em até 6 parcelas com desconto de 90% incidente sobre os juros e multas. Terceiro, em até 9 parcelas com desconto de 80% incidente sobre juros e multas. Quarto, em até 12 parcelas com desconto de 70% incidente sobre juros e multa. Quinto, em até 15 parcelas com desconto de 60% incidente sobre os juros e multa. Sexto, em até 18 parcelas com desconto de 50% incidente sobre os juros e multas. Sétimo, em até 24 parcelas com desconto de 40% incidente sobre juros e multas. Artigo 2º. O parágrafo 4º terá a seguinte redação: os honorários de sucumbência só serão cobrados dos contribuintes que já se encontram inscritos na dívida ativa com o processo de execução em trâmite após a quitação total dos tributos. Artigo 3º. Acrescenta os seguintes parágrafos ao artigo 2º. Parágrafo 9º. Os contribuintes que já estão sendo beneficiados com a lei anterior do Refis poderão negociar suas dívidas com base na presente lei. Parágrafo 10º. Fica autorizado negociação de tributos já inscrito em dívida ativa e ou com processo de execução em trâmite, sem necessidade de prévia autorização da Procuradoria Municipal, ficando o setor de fiscalização responsável pelo encaminhamento das negociações efetivadas à Procuradoria para a tomada das medidas cabíveis. Emenda modificativa supressiva. É a mesma. Peço só uma palavra, porque antes tinham feito um artigo que eu achei até bem relevante, que tinha estabelecido que, em caso de fazer o refis, os honorários advocatícios seriam reduzidos para 50%. Essa emenda, será que está alterando isso? Não. Não, nós pensamos nisso, mas nós não podemos
A gente não pode, a gente designa. Você que é advogado sabe disso. Porque não somos mas então está mudando isso, então, para voltar. Não, ninguém mexeu nisso aí. Tá, ok. Não, então, com relação à emenda, é isso. Em discussão, emenda. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Viu, Rafael? Porque é o juiz que determina, né? Não somos nós não podemos. Mas tinha colocado, eu acho que então os 50% ficou só para os honorários das que não foram para a justiça, então, ainda, né? Passamos ao projeto. Em discussão. Peço a palavra, senhor. Palavra, vereador Rafael Sampaio. Senhor presidente, a gente todo ano vota aqui o refis e a gente começa a pensar se isso é producente ou não para a questão dos tributos. Recentemente, a Prefeitura notificou, através de protesto, vários devedores. E eu vi muitos devedores falando, opa, recebi o protesto, vou lá pagar. Alguns até nem lembravam que estavam devendo uma dívida, alguma coisa. E vi muitos irem pagar. E vi também muitos falando o seguinte, eu não vou pagar, vou esperar o refis. E aí a gente fica, uma hora bate com o martelo, na outra acaricia. E aí o devedor, aquele que às vezes foi por um descuido, por uma situação, ele que paga corretamente, acaba falando, eu também vou começar a esperar o refis, porque o refis é vantajoso, eu pago parcelado, tenho desconto, e a gente fica imaginando se continuar com essas medidas vai ajudar. Inclusive, a gente estava vendo o aumento da dívida tributária que foi mandado aí, era 2 milhões em 2014, 2 milhões em 2015, hoje é de 6 milhões. Isso no ano, somado tudo, dá quase 20 milhões. E a gente fica votando, vamos fazer refis. E, nesse caso, o que eu acredito é que, na verdade, nós estamos beneficiando o mal pagador e punindo o bom pagador e estimulando ainda mais a inadimplência. Talvez fosse o caso de se repensar essa política do refis para ver se, às vezes, parando com isso e fazendo as medidas que foram. Levou para protesto, muitas pessoas eu vi indo pagar. Eu acho que seriam medidas mais produzentes e que trariam resultados melhores contra os inadimplentes, protestando, notificando, falando que se não pagar vai ser encaminhado para a justiça, para que as pessoas venham e regularizem suas situações. Além disso, a gente viu aquela história. Tivemos a alta dos aumentos de impostos e o que a gente viu foi um aumento na inadimplência. E nós, desde o início, falamos, e agora nós estamos voltando para parcelar uma coisa que nós mesmos criamos. Então, eu acho que esse era o momento da gente repensar essa questão do refis. Essa questão do refis está sendo debatida no país inteiro, todo mundo está querendo dar um basta nisso, e talvez fosse o caso da gente dar o exemplo e começar com isso. Muito obrigado. Olá, vereador Fernando. Então, que se fazer a leitura aí, e que isso nos traz alguma preocupação, é que é feito o refis do refis. Então, sujeito, todos os anos, nós estamos aqui aprovando o refis. Só que acontece o seguinte, o sujeito vai lá, faz o refis, pega uma certidão positiva com efeito negativo e espera o próximo refis. Aí ele vai lá e faz uma outra renegociação. Com isso, eu não estou afirmando, mas pode-se dar margem a uma forma das pessoas estarem protelando esse pagamento, principalmente aqueles que têm o maior número de imóveis. Então, eu penso que o refis, a primeira questão é que as pessoas hoje estão tendo uma dificuldade de pagamento muito grande. As pessoas não estão conseguindo hoje, estão priorizando qual é a conta que vai pagar. Agora, quando ele já sabe que o município
cria o hábito de fazer o refis e que o refis ainda dá condição de renegociar um refis que ele fez anteriormente, aí que ele vai pagar menos ainda. Então chega ao ponto, né, que a gente ouviu aqui, que 50% da população está deixando de pagar o IPTU e esse número vem crescente. Eu entendo que deveria se apresentar um novo mecanismo no sentido daquelas pessoas que por algum motivo deixaram de pagar referente a 2018. Mas quem já está com refis de 2015, 2016, 2017, deveria ter uma outra forma de mecanismo. Senão, o que acontece? Sempre a pessoa vai acabando tendo um período para ela tirar certidões. As prefeituras hoje não mais, mas no passado se trabalhava-se com essa expectativa. Então, o que a gente vê é que não está se criando absolutamente nada de novo em relação à proposta do refis que está apresentado, com exceção da emenda que Vossa Excelência fizeram hoje, parcelando o pagamento à vista em 3 vezes. Até eu vejo de forma simpática que é para ajudar o dinheiro. Mas não se está se verificando aquela questão das pessoas que fizeram renegociação no passado, abre-se a criar um círculo vicioso aí, para que elas venham todos os anos entrando com novos pedidos de refis e, com isso, acabam não entrando na dívida ativa, acaba não acertando com o município e você cria daí, no caso, uma bolsa, né? No caso, um grupo aí de pessoas que acabam sempre protelando o pagamento. Não sei se eu fui claro, mas o que eu quero dizer é que o nosso refis precisa ser modernizado a forma de ser apresentado à Câmara de Vereadores. Ele precisa ser discutido melhor. Eu entendi, vereador Fernando, o que Vossa Excelência quis dizer. Eu sugiro a Vossa Excelência que faça uma emenda, então, nesse projeto desse refis de agora, que as pessoas que agora aderirem a esse refis, que elas ficarão impossibilitadas em qualquer outro refis de se fazerem novamente, enquanto eles não tiverem quitação total. Aí acaba isso. Porque nós não podemos agora deixar de dar oportunidades, que o vereador Vossa Excelência citou, o vereador Rafael citou, algumas pessoas passaram por dificuldades. Nós estamos dando uma última chance, então, para eles colocarem a casa em dia. Que Vossa Excelência apresente uma emenda também, eu acho que todos os vereadores aprovarão, que, a partir deste momento, as pessoas que renegociarem o seu refis não poderão mais renegociar se não tiver com a sua quitação em dia. A dúvida que me veio... Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi, mas a dúvida que me veio é que nós acabamos de aprovar a emenda dizendo que ela remete aos refis anteriores. Não. Essa emenda que nós estamos aprovando é o seguinte, que não é justo as pessoas que estão já parcelando, que já parcelaram em 2015 e 2016, que elas não entrem nesse desconto. Que nem, vou dar um exemplo, se a pessoa ainda ela teve, nos juros da multa dela, R$150, que seja abatido isso, que ela possa fazer parte dessa aqui. É isso que nós estamos fazendo essa emenda. O que eu estou dizendo agora é que Vossa Excelência faça uma emenda, então... Nós vamos pensar durante a semana num texto, tá? Pensa num texto que a gente pode fazer semana que vem, então. Você entendeu o conteúdo que eu quis dizer, né? Entendi. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Luiz Carlos. Conheço uma série de pessoas que fizeram o parcelamento e não conseguiram cumprir o parcelamento. Por conta da situação econômica, e também conheço alguns que se aproveitam da situação para ir protelando, então eu acho que essa chance precisa ser dada. Agora, tem um outro problema aí nessa questão de dívida de IPTU. As pessoas, os trabalhadores, aqueles mais antigos e mais sérios, pagam. Mas nós temos grandes devedores de IPTU na cidade. Então, de uma maneira ou de outra, a prefeitura tinha que priorizar e arrumar uma maneira de cobrar os grandes. Mas cobrar de uma maneira efetiva mesmo, não permitir, porque dizem que tem gente que deve fábulas de IPTU aí para a cidade, para o município. Poderosos da cidade que não pagam, ignoram, inclusive, esses procedimentos de parcelamento, e de uma maneira ou de outra, até por uma questão de justiça, essas pessoas têm que ser cobradas de uma maneira mais efetiva. Em votação, os favoráveis à emenda constitucional, os contrários levantem. Aprovado. O vereador Fernando, faça a emenda, então, na segunda votação. Justificativa de voto, só para... É óbvio que a gente não vai ser contra o parcelamento, porque a gente entende que no meio disso tudo tem pessoas
que passaram por dificuldade e que realmente merecem uma oportunidade de tentar parcelar. Mas é que nem você falou, Amâncio. Hoje eu fiquei sabendo, Amâncio, que tem um proprietário de loteamento que deve mais de 80 mil de IPTU. É um valor considerável. E a gente está possibilitando que essas pessoas, se elas viessem ainda, fizessem o refis e pagassem, mas nem quando faz o refis elas vêm e fazem. Então, é óbvio que a gente está votando a favor por conta dessas pessoas trabalhadoras que merecem essa oportunidade. Mas eu acho que é uma hora da gente começar a rever esses mecanismos, que nem o Fernando falou, começar a apertar o cerco, principalmente contra os grandes devedores. Projeto de Lei 379 de 2019. Executivo Municipal ementa, revoga em todos os seus termos das leis municipais, número 316, 2018, de 5 de 12 de 2018 e 321, 2019, de 11 de 4 de 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado. Projeto de Lei 380, 2019, Executivo Municipal ementa, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Em discussão. Peço a palavra, senhor. A palavra, vereador Rafael. Esse aqui é o famoso empréstimo de 2 milhões que a gente já aprovou umas 3, 4 vezes aqui na Câmara. E cada vez ele vem com uma roupagem. Primeiro era para comprar equipamento, veículos, depois máquinas, e agora equipamentos. E até agora nós não entendemos a finalidade específica desse empréstimo. E o que deixa a gente preocupado é que hoje eu estava vendo que um dos maiores motivos da dívida brasileira, as pessoas falam tanto em reforma, que a reforma da Previdência vai melhorar a situação econômica do país, que a reforma trabalhista ia melhorar a situação do país e não melhorou. E, numa pesquisa hoje, o que se constatou é que a maioria da dívida brasileira se deve ao enorme desperdício de dinheiro do poder público. Obras que começam e não terminam, obras que são feitas e que não têm nenhuma finalidade, subsídios. Então, a gente fica preocupado, vai fazer um empréstimo, a situação da prefeitura já está numa situação complicada, como a gente tem visto aí das últimas medidas tomadas, e já tem uma dívida, e a dívida, com isso, vai aumentar. Por esse motivo, a gente está se colocando contra essa questão desse empréstimo. Muito obrigado. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado com voto contrário. Vereador Rafael. Projeto de Lei 381/19. Executivo Municipal abre crédito adicional especial no valor de até R$44 mil no exercício financeiro de 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado. Requerimento. Protocolo 151/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer a destinação de apenados para o terminal rodoviário. Em discussão. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado. Protocolo 152/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer a organização de estacionamento irregular no terminal rodoviário. Em discussão. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado. Protocolo 153/2019, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer a manutenção do espaço cultural. Em discussão. Em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem. Aprovado. Indicações. Protocolo 154/2019, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Ementa. Indica operação tapa-buracos na passagem de nível do conjunto Henrique Vitorelli. Protocolo 155/2019, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Ementa. Indica reparos urgentes nas ruas do bairro José Benedito Catarino. Protocolo 156/2019. Tá, entendi. Será encaminhado. No 155. Protocolo 156/2019, Edmar Gomes Filho. Ementa. Indica execução de roçada nas margens da linha férrea entre o Jardim Bandeirante e Jardim Nova Esperança.
Protocolo 157/2019, Edmar Gomes Filho. Ementa: indica recape asfáltico em toda a extensão da rua Ari Barroso, na Vila Santa Terezinha. Esse aqui também? Também. Protocolo 158/2019, ementa: indica a colocação de semáforo no cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Rossio, esquina com a Avenida Santos Dumont. Serão encaminhadas. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão ordinária. Passamos à sessão extraordinária.